Olá, meus amigos e minhas amigas, sejam bem-vindos e bem-vindas para mais uma EBD Online, o nosso espaço semanal para conhecermos melhor os livros da Bíblia. Nós temos feito isso todos os domingos, né? Escolhido um livro da Bíblia na sequência. Eu diria para você que do Antigo Testamento, talvez a parte mais interessante, mais impactante, seja os livros dos profetas. Embora, é claro, os livros históricos, poéticos, o Pentateuco também seja muito importante, seja muito legal que a gente os conheça, né? Essa nossa aula é para a gente fazer uma introdução ao que nós chamamos de profetismo, porque muitas pessoas têm dificuldade de entender o que é o profetismo, o que é um profeta, né? O que é uma profecia. Para muitas pessoas, profecia é aquilo que ouvem de alguma pessoa na igreja, que falam, eis meu servo que eu te digo, e aí falam algum recado, e muitos entendem que isso é uma profecia. Mas isso não tem nada a ver com o que a Bíblia entende como profecia, profeta, profetismo, e são temas tão importantes que a gente precisa conhecê-los melhor, né? Primeiro que a palavra profeta, ela vem do hebraico navi, que significa alguém que falava em nome de Deus. Isso é importante porque os profetas eram considerados mediadores entre a palavra de Deus e o povo de Deus. Aqueles que iriam trazer a mensagem divina para que o seu povo se corrigisse dos maus caminhos, se arrependesse dos seus pecados, conhecesse melhor qual era a vontade de Deus para as suas vidas, para as suas práticas, e pudesse caminhar numa estrada que os levaria a uma segurança religiosa, espiritual maior, né? Algumas pessoas acham que o profeta é aquele que fala sobre o futuro, é aquele que adivinha o futuro, mas não é bem essa compreensão de profeta que o Antigo Testamento tem, que o texto bíblico tem. Profeta é alguém, presta atenção nisso que eu vou lhe dizer, porque isso faz toda a diferença. Tem muitas pessoas que acham, a teologia não tem que misturar política, não tem que misturar essas questões de ideologia política e tal, então você não conhece o que é teologia, não conhece o que é Bíblia, não conhece o que é profetismo. Eu diria para você que um profeta no Antigo Testamento era um militante político. Sim, ele era uma espécie de militante político, guardadas as proporções do que os termos querem e queriam dizer naquela ocasião. Um profeta, ele era, sim, um líder, um arauto religioso, mas ele também era alguém engajado politicamente. Quando eu digo politicamente, não estou me referindo a partidos, evidentemente, não estou me referindo à politicagem, né, a alianças espúrias, etc. Estou me referindo à questão política mesmo. Eles apontavam o dedo para os reis quando esses faziam o que era mal, quando esses faziam o que era injusto. Eles estavam sempre do lado dos pobres, dos estrangeiros, dos órfãos, das viúvas, daqueles que eram explorados pelas elites econômicas nas terras, nos territórios Israel ou Judá, onde eles desenvolviam os seus ministérios. Eles muitas vezes eram mortos, e você acha que um profeta é morto por quem? Pelo povo? Pelo pobre? Pela viúva? Pelo necessitado? Pelo estrangeiro? Não, um profeta é morto pelo sistema religioso que oprime, pelos líderes religiosos que estão no poder e que se sentem ameaçados pelo ofício profético, sim. Os profetas são mortos pelas elites econômicas que exploram o povo até levá-los à pobreza extrema e à fome. Os profetas são mortos por aqueles que não querem nenhum tipo de justiça social sendo praticado. Que o grande pecado a ser denunciado pelos profetas não era a idolatria, não era a prostituição, não era o paganismo, era a injustiça social. O profetismo também era conhecido em outros lugares, que não só
na terra de Israel, na terra de Judá, mas também na Mesopotâmia, no Egito, né, em várias outras nações da antiguidade. A atividade profética ela é marcante na religiosidade do povo de Israel, né? Ela faz toda a diferença histórica, religiosa, litúrgica na religião do povo de Israel. Os profetas do Antigo Testamento, eles são pessoas convictas de que Deus, ele conduz a história como ele quer, e por isso eles pregam para que o povo não fique por fora dessa história, não fique distante desse Deus que se revela na história, que esse povo também se enquadre nos princípios que Deus deseja, porque tudo que está acontecendo é, de alguma maneira, a vontade de Deus se manifestando na história. E em todo tempo eles querem que esse povo se volte para Deus e se conserte com esse Deus, caso eles estejam fazendo o que lhe é oposto. A edição dos livros dos profetas foi feita durante e depois do exílio. Isso também é muito importante, porque o episódio do exílio babilônico faz muita diferença na construção religiosa do povo do Antigo Testamento. Eles têm uma mentalidade antes e outra mentalidade depois, e a maioria dos textos são feitas ou durante o exílio ou principalmente depois do exílio, em que o sacerdócio já tinha tomado poder dessa religiosidade, em que os cultos já são centralizados em Jerusalém, na capital do reino, que também se torna um reino centralizado, né? Os cultos feitos em outras regiões periféricas são condenados como sendo errados e apenas o culto em Jerusalém é visto como correto. Então, ter isso em mente também é bastante importante para a nossa compreensão dos profetas. Não era tanto uma previsão do futuro, como eu falei, mas os profetas têm como ponto de partida o chão no qual eles pisam, ou seja, o seu contexto político, histórico, social e religioso. Eles profetizam tendo como ponto de vista o seu contexto específico. Eles não são alienados. Eles não são pessoas que falam de algo que está no espaço sideral, de algo que eles nem sabem como é. Não, eles falam a partir do seu contexto concreto, real, visível. E a profecia é uma denúncia da injustiça, uma denúncia do que está errado, um dedo na cara da elite política e religiosa que oprime o povo menos favorecido. Basicamente, essa é a atividade dos profetas no Antigo Testamento, e muitas pessoas não querem que você saiba disso. Bom, se você está gostando desse vídeo, eu peço que você se inscreva agora mesmo no canal, senão você vai acabar esquecendo, né? É só apertar o botão de inscreva-se, aproveita para ativar todas as notificações para você não perder nada que estreia por aqui. E também vai agorinha mesmo ali no joinha, aperta lá para você não esquecer de dar o seu like, que tanto ajuda o nosso canal. Você sabe que a melhor maneira da gente produzir uma boa teologia, uma teologia acadêmica, dialogal, arejada, é com liberdade, com independência. E você pode nos apoiar, seja se tornando um associado na plataforma Apoia-se, um membro do canal ou através da nossa chave Pix. Você também pode fazer uma visitinha aqui na descrição desse vídeo e escolher um dos nossos produtos para adquirir, investir em você e também investir no nosso trabalho. Isso vai ser bem legal, né? Então, a principal fala dos profetas é sobre a justiça. A principal pregação, o principal tema do ofício dos profetas é a justiça. E justiça não é vingança. Vingança é quando nós somos pessoalmente afetados por alguém e queremos que Deus pese a mão sobre essa pessoa. Isso é vingança, e isso não é muito o que Jesus ensinou na sua pregação. Justiça é quando nós nos colocamos do lado
que Deus quer que nos coloquemos. É quando nós escolhemos o lado que Jesus escolheu e que Jesus nos ensinou para ficar. E qual é o lado escolhido por Jesus? É o lado dos que sofrem, é o lado dos que são injustiçados, é o lado dos que são explorados. Com a linguagem dos profetas do Antigo Testamento, é estar do lado do estrangeiro, do órfão, da viúva, do pobre da terra. Esse é o lado que os profetas ficavam. Esse foi o lado que Jesus ficou e que ele nos ensinou a ficar, né? E eu sei que na maioria dos casos não é o lado que a igreja, instituição, tem ficado. Mas a pregação dos profetas, ela continua fazendo todo sentido. E os profetas também têm uma característica muito importante, que era a sua independência. Eles eram independentes. Ser independente não significa ser neutro. Pelo contrário, é o oposto um do outro, né? Ser independente não é ficar em cima do muro, não. Ser independente é ser livre. Ser independente é não precisar da estrutura política e religiosa. Ser independente é não ter o rabo preso com as autoridades daquela estrutura da qual ele faria parte. Ser independente é ser livre, justamente para ter a isenção de poder denunciar o erro, seja de quem for. Porque se você está de um lado político, afiado com esse lado político, dependendo dos favores desse lado político, quando ele faz alguma coisa que deve ser condenada, você não tem independência para fazê-lo. Já viu que muitos pastores sumiram depois que muitos escândalos apareceram? Claro, não podem falar nada, até porque apoiaram muitos escândalos que apareceram recentemente, né? Então, quando você não tem independência, se surge alguma coisa condenável, você faz parte do que será condenável, né? E os profetas, eles eram independentes, eles não dependiam do rei, eles não dependiam da estrutura religiosa, eles eram independentes, e é claro que isso era profundamente desafiador e profundamente desconfortável, mas para isso precisa ter muita coragem e saber qual é a vontade de Deus e ser fiel a essa vontade, como no caso dos profetas. Na Bíblia hebraica, os profetas se dividem em duas categorias. Os profetas anteriores, né, os livros de Juízes, Josué, os livros de Samuel, os livros dos reis, e profetas posteriores, Isaías, Jeremias, Ezequiel, lembrando que Lamentações é escrito e não profeta na Bíblia hebraica, e Daniel também é escrito, porque Daniel é literatura apocalíptica, não é profecia, né? E os 12 chamados profetas menores. Na Bíblia cristã, são duas categorias proféticas também. Os profetas maiores, Isaías, Jeremias, Lamentações atribuídas a Jeremias, Ezequiel e Daniel. E os 12 profetas menores, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas e Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Todos esses conteúdos, né, dos 17 livros, são conteúdos riquíssimos que nós devemos conhecer e devemos nos aprofundar. Quero uma grande dica para você conhecer cada vez mais o profetismo em Israel, os profetas, seu trabalho, seu ofício. Esse livro é uma grande dica. Profetismo em Israel, da editora Vozes, do autor José Luiz Sicre, que é um dos principais nomes, uma das principais autoridades sobre esse assunto na teologia contemporânea. Esse livro é precioso e vale a pena você conhecer. Deixe seu like no nosso vídeo, aguarde, porque hoje mesmo teremos mais conteúdos e diariamente temos conteúdos na comunidade, nos shorts, nos vídeos, e você não pode perder nada. Um abraço e até o próximo.